Érica, então a gente já vai começando, as pessoas vão entrar aos poucos, tá? Sim, A ideia nossa aqui hoje é fazer mais você compartilhar um pouco com a gente, principalmente numa data tão importante como é o dia de hoje. Então, também em nome do Centro Acadêmico TVCIS, eu gostaria muito de agradecer de você ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado esse momento para estar aqui com a gente, tá? A gente pensou em você talvez falar em uns 50 minutos e a gente deixar os 10 minutinhos finais para o pessoal tirar dúvidas, fazer comentários, ou aí a gente interagir um pouco mais. Pode ser? pode ser. Talvez Tá eu bom. nem use todos os 50 minutos, tá? Até por causa dessa minha dificuldade na fala, tá? Mas Não tem problema algum. Pode falar o tempo que você puder, a gente já está extremamente grato só de poder estar aqui te ouvindo. tá, Então vamos lá. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Marina, eu já sou ex-aluna da Santa Úrsula. Infelizmente, o Talon ele teve um pequeno probleminha e não pôde estar aqui com vocês hoje. Então, eu e o Luca, a gente vai fazer essa dobradinha durante esse evento com vocês, tá? Eu vou introduzir o Luca, que vai ser o nosso mediador, e a Érica, que graciosamente pode estar aqui. E aí vou deixar vocês seguirem com a palestra. Então, rapidamente, o Luca também é ex-aluno da UZU, e ele está aqui hoje para ser mediador da nossa palestra também, para a gente, qualquer coisa técnica ou dúvida que vocês tiverem, a gente auxiliar vocês. E aí, o principal aqui no momento, mais importante do dia de hoje, é a Érica Silva. Ela é psicóloga, especialista em saúde mental e em pesquisa no campo de reabilitação psicossocial pela Fiocruz. Ela atua como diretora do Instituto Municipal Nise da Silveira, do Rio de Janeiro, desde 2014. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o Instituto Municipal Nise da Silveira superando as práticas manicomiais. Érica, a palavra está agora com você. obrigada, Marina, obrigada, Luca, pelo convite, né? Gostaria de iniciar minha fala aqui, né? Lembrando que eu também sou ex-aluna da Universidade Santa Úrsula, né? Só que tem um tempinho que isso aconteceu. Eu terminei meu curso de psicologia em 1992, né? Então, eu tenho um carinho muito grande, né, por essa instituição e é uma honra poder, né, de alguma forma retornar a esse centro acadêmico, né, para que possamos dar continuidade, né? Eu acho que é a minha forma de retribuir, né, a minha formação em psicologia, né, que sempre foi a minha grande paixão, né? Eu escolhi a psicologia como profissão, escolhi ser servidora pública, né, no caso no município do Rio de Janeiro. Então, é uma grande honra poder compartilhar aqui com vocês um pouco da minha experiência, da minha trajetória e do que possamos pensar de uma maneira crítica, né, em relação à luta antimanicomial, lembrando que hoje é o dia 18 de maio, né, um dia marcado, né, como sendo da luta antimanicomial, e o que isso pode significar, né, para nós, psicólogos, né, e para todos que trabalham no campo da saúde mental, né. Eu acho importante ressaltar, né, você falou um pouco da minha trajetória, né, como eu falei, eu fui formada, né, pela Universidade de Santa Úrsula, depois, né, fiz a residência em saúde mental pela ENSP Fiocruz, onde me especializei em saúde mental, né, e logo depois fui trabalhar, né, no município do Rio de Janeiro, como estatutária, servidora pública, né. Na minha trajetória profissional, conheci vários espaços, várias formas de tratar e cuidar, né, o sujeito em sofrimento psíquico, desde, infelizmente, das práticas manicomiais, né, das práticas tradicionais da psiquiatria, digamos assim, né, que seria a internação psiquiátrica, né, com todas as suas formas, né, de existência
dessa forma de tratar, digamos assim, né? Então, como eu falei, eu também fiz a residência em saúde mental, foram 3 anos de residência, e nesses 3 anos, né, eu estou fazendo essa apresentação aqui do próprio Instituto Municipal Nisa Silveira. Então, em 97, eu comecei meu trabalho aqui no Instituto, que ainda tinha o nome de Centro Psiquiátrico Pedro II. Né? Para quem não sabe, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nisa da Silveira é uma instituição da rede pública municipal, né, de saúde, faz parte da rede de atenção psicossocial da Zona Norte, está submetida à Superintendência de Saúde Mental do município do Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde, e há mais ou menos um ano saiu o que a gente chama sub-UE e passou para a sub-PAV, né, para atenção básica. A partir do momento que a gente entende como um avanço, né, deixamos de ser um hospital psiquiátrico em 2021, mais precisamente no dia 26 de outubro de 2021. Então, não teria mais o porquê continuarmos, né, na superintendência, né, desculpa, na subsecretaria ligada à emergência e hospitais. Né? Passamos agora para atenção básica. Ainda é um processo, né? Isso ainda não foi formalizado no sentido da estrutura do Instituto, mas o funcionamento já acontece mais ligado à atenção básica, mais ligado à RAPS, Zona Norte, Rio de Janeiro. Né? O Instituto, né, ele foi criado em 1911, já teve vários outros nomes, então uma instituição centenária, que sempre teve uma importância muito grande no cenário da psiquiatria brasileira. Né? Vamos dizer que com o fechamento do hospício da Praia Vermelha, né? Isso no início do século passado, né? Os pacientes foram transferidos, grande parte, em especial as mulheres, foram transferidas para o Engenho de Dentro, né? Tanto que aqui inicialmente era chamado como colônia de alienadas do Engenho de Dentro. E passou por várias etapas que representam muito bem, né, esse processo dos saberes, das práticas psiquiátricas no Brasil. Né? Devemos lembrar que nesse arcabouço de práticas tínhamos as mais tradicionais e ditas como mais avançadas à época. Né? Então, eu vou citar aqui a lobotomia, não sei se todos sabem do que se trata, a lobotomia, né, em que era feito uma intervenção precisa numa parte do cérebro que se acreditava que iria trazer melhoras aos pacientes, em especial no nível comportamental, né, mas que trazia outras consequências, né? Era uma mutilação, né? A pessoa ficava muitas vezes sem vontade própria, sem iniciativa, né? Tanto que usavam um termo vegetando, né? Numa época em que ainda não tínhamos as medicações, né? Então, essas práticas elas eram tidas como extremamente avançadas. Vou citar outras também, como a insulinoterapia, em que se injetava, né, a insulina na corrente sanguínea das pessoas, para que as pessoas entrassem em choque, né, e pudessem ter convulsões. Se acreditava que isso iria diminuir alguns sintomas. A eletroconvulsoterapia, né, que é conhecida como eletrochoque, ECT, que ainda existe, né? Camisa de força,
contenção em celas fortes, em quartos fortes, né? E a própria internação, né? O que consistia a internação, né? Eu vou falar um pouco dos espaços que eu cheguei a conhecer, né? Sabendo que já foi muito mais amplo, né? E por que eu vou citar, né, esse passado, né? Essas práticas, por que eu vou citar essas práticas? Eu acho importante para que hoje tenhamos uma visão crítica, né? Quando a gente fala de luta antimanicomial, reforma psiquiátrica, né? Eu vejo um discurso muito mais respaldado. Estão fechando os hospícios, estão fechando os hospitais psiquiátricos, uns defendem, outros atacam. Eu vou falar o que era o hospital psiquiátrico, né? E em grande parte da minha fala de coisas que eu não li em livros, que eu presenciei. Tá? Apesar que existe, né, uma vasta coleção de livros que quem quiser pode ter acesso, pode saber um pouco mais dessas histórias, né? Porque eu vou estar falando aqui do Instituto Municipal Niso da Silveira, mas lembrando que só no Rio de Janeiro temos outros 2 institutos, né? O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Felipe Pinel, né? Um na Zona Oeste, o outro na Zona Sul, e o Niso da Silveira funciona na Zona Norte, no bairro do Engenho de Dentro. Então, é importante que eu possa citar alguns aspectos que me chamavam muita atenção, né? Eu comecei minha residência em saúde mental aqui no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, né? Também é bom ressaltar que, a partir de 2000, o Centro Psiquiátrico Pedro II passou a se chamar Instituto Municipal de Assistência à Saúde Niso da Silveira. Antes era uma instituição federal, pública federal, um hospital público federal, e depois foi municipalizado, né? Quando foi municipalizado, ganha o nome da doutora Niso da Silveira. Então, em 97, ainda tínhamos algumas unidades aqui, as pessoas que não conhecem o Instituto ainda não tiveram assim a chance, o mesmo interesse em conhecer pessoalmente, né? Eu vou falar um pouco das características também físicas, né? O Instituto é um complexo de prédios, né, que ocupa um quarteirão inteiro da Zona Norte do Rio de Janeiro, né? No bairro do Engenho de Dentro. É um dos espaços mais arborizados, né? Com vários prédios até um prédio de 8 andares que está desativado, outro de 6 andares, outro de 3 andares, e assim vai, né? São vários prédios, alguns já foram demolidos e construídos outros espaços de convivência. Mas, para que vocês tenham uma ideia, é um complexo que já abrigou milhares de pessoas, né, ditas loucas, né, que eram tiradas do convívio social e levadas para serem internadas no antigo hospital psiquiátrico. Quando eu chego aqui, eu tive a chance de trabalhar em uma das enfermarias, né, a enfermaria que era chamada Revivendo, uma enfermaria para 30 mulheres, né, todas elas com mais de 20 anos de internação, sendo que algumas já tinham mais de 40 anos de internação, já haviam passado por outros espaços dentro do próprio instituto, né, e estavam ali, sem nenhuma perspectiva de saída. Apenas eram alimentadas, era dada roupa, lembrando que a roupa era uniforme, né? Grande parte dessas mulheres tinham a cabeça raspada, né? Então se alegava desde que não era para dar piolho, até porque era mais prático,
para lavar, para higienizar, que seriam pessoas que não teriam condições de realizar suas próprias ações de higiene pessoal, então o que iria facilitar o trabalho, né, em especial dos técnicos de enfermagem. Tá? Grande parte, eu posso falar que 99% andava descalça, né? Algumas passavam o dia catando guimba de cigarro pelo chão para conseguir fumar, né? Sendo o cigarro e o café, né, algo extremamente valioso nesse espaço. Grande parte também das mulheres não tinham nenhuma certidão de nascimento, então até o nome que a gente chamava, achava que essas pessoas tinham, algumas a gente não tinha certeza. No prontuário de algumas, quando eu fui fazer uma pesquisa mais ampla, quando chegaram aqui no Instituto, né, nas décadas passadas, não tinham nome, né? Chegaram, foram recolhidas na rua, né, e foram levadas. Tinha uma outra unidade aqui, que era o de Longalote, que abrigava 400 pacientes, que foi fechada na década de 80, por não ter condições adequadas para funcionamento e tratamento, e essas pessoas foram levadas e distribuídas em outras unidades do próprio Instituto, né, em que eu estou citando uma dessas unidades, que era a Enfermaria Revivendo. Então, em alguns prontuários, encontrávamos apenas mulher parda, mulher branca, mulher negra, né? Não tinha nome. Algumas vezes era dado algum apelido. Grande parte não recebia visita de familiares, ou porque não se sabia nem a identidade dessas pessoas, não se sabia se essas pessoas tinham família, filhos, pais, irmãos, ou mesmo quando aos poucos que tinham família, né, alguns familiares não conseguiam fazer essa visita, por vários fatores também, pelo próprio sofrimento, né, em ter um familiar internado, pela falta de condições, às vezes não só econômicas, mas emocionais também, não era só uma questão financeira, em lidar com aquela pessoa que precisaria de um cuidado tão intensivo, né? Às vezes por ignorar, né, que a forma de tratar, de lidar, às vezes pelo próprio medo em relação à loucura. Então, essas pessoas passavam uma vida, né, internadas, havia hora para acordar, né, 5 horas da manhã já havia uma fila os técnicos tinham que higienizar todas essas mulheres, as 30. Muitas vezes no inverno o banho era gelado, e no verão, né, que era uma caldeira que esquentava a água, e às vezes demorava muito para essa água esquentar. Então, as primeiras que tomavam banho no inverno, às vezes a água era muito gelada. E no verão, quando esquentava muito a água, muito mais rápido, também a água era muito quente, né? Eu vi o esforço da equipe, muitas vezes um esforço próprio, assim, de quem queria oferecer algo diferente, seria esquentar essa água antes de dar um banho. Às vezes colocavam em pequenas vasilhas com um que chamava uma resistência ali para esquentar a água direto, para poder dar um banho, dar um conforto maior. Né? Grande parte, como eu disse, utilizava uniforme, sendo que esse uniforme, grande parte não, todas utilizavam. Né? Quando eu falo grande parte, que algumas andavam sem roupa mesmo. O uniforme não condizia ao tipo físico. Então, você poderia ver uma mulher maior, né, com uma roupa muito curta, muito pequena, às vezes rasgada, e às vezes uma mulher bem menor com um roupão muito grande. Né? Toalha para se secar também era algo muito difícil,
Às vezes se encontrava uma toalha para enxugar 30 pessoas, então não era tão difícil a gente ter algumas patologias ligadas à pele, né, sarna e outras, né, micoses, e era colocadas, não para me falar em segundo plano, porque eu acho que era algo que não existia, né? O próprio desejo dessas pacientes, né, não era levado em conta. A fala, muitas vezes, não havia ninguém para escutá-las, né? Os profissionais que ali trabalhavam também, muitos sofriam bastante, porque não conseguiam oferecer um melhor pela própria estrutura. Alguns técnicos faziam um plantão atrás do outro, né? A média era de 2 técnicos por plantão, então imaginem, né? Da alimentação, medicação, banho, e tentar dar outro tipo de suporte, 2 pessoas para 30 pacientes, era muita coisa. E para completar, essas pacientes, elas eram consideradas sem possibilidades terapêuticas, eram chamadas de pacientes crônicas, algo terrível, né? Quando a gente fala que um ser humano é sem possibilidade terapêutica, é tipo o fim de linha, né? Então, se pensava apenas na manutenção da vida dessas pessoas. Aí você pode até falar, mas nem todo hospital psiquiátrico é assim. Eu posso quase que afirmar que talvez nem todos sejam de uma maneira tão drástica, mas você sempre vai encontrar alguns pontos em comum. O hospital psiquiátrico, o hospício, ele repete, né, uma estrutura que repete uma forma de funcionamento, independente do país, do estado, de quem esteja nesse trabalho, é a própria estrutura. Porque quando você coloca que é possível pessoas em sofrimento psíquico ou pessoas que tenham alguma dificuldade na vida que não esteja de acordo com o que é considerado normal pela sociedade em que essa pessoa está inserida, né? Pela cultura, essa pessoa é passível de ser retirada do convívio e levada, né, a morar, né? E nesse caso que eu estava mencionando, né, pessoas que passariam uma vida dentro de um espaço físico determinado sobre regras assim rígidas, né, de funcionamento diário, procedimentos. Em alguma medida a gente encontra isso nos hospitais. Quando a pessoa é internada, muitas vezes é tirada até suas próprias roupas e colocado uniforme, né? A pessoa deixa de poder fazer suas escolhas, vai ter que se submeter ao que está sendo oferecido ali, né, naquela instituição. Então, é a hora do banho, é a hora da alimentação. Quando a gente fala que uma pessoa está em crise e precisou passar uns 15, 20 dias em acolhimento, é uma coisa. Quando a pessoa está 40 anos, né, nesse sistema, já não dá para a gente colocar na mesma medida. Né? Imaginem vocês, quem já precisou se internar por qualquer problema clínico, né? E precisa se alimentar com a comida de hospital pelo menos mais de 3 dias. Chega no 4º dia, você não está aguentando mais. Você fala, essa comida de hospital é boa, só que muito sem gosto. Ou eu não posso escolher o que eu quero, eu estou sentindo falta de uma coisa, mas eu tenho que me alimentar com isso. Agora imaginem vocês passarem 40 anos, né, recebendo, né, alimentação, que era bastante saudável, mas sem escolha.
para sair da enfermaria, era necessário que o médico assinasse uma licença para descer ao pátio, né, para tomar banho de sol. Sair da instituição, então, tinha que algum profissional assinar ou familiar, né, alta sob licença. Era raramente um paciente saía no final, sim, de semana. Havia alguns casos quando tinha família, ia passar o Natal, o Ano Novo, depois voltava. Bem, é essa a realidade, né, que foi encontrada, e eu estou falando ainda numa parte mais, no momento mais estruturado, porque o Instituto ele teve um número imenso de internos, né, com vários pavilhões, né, inclusive crianças se internavam, né, a partir de 4 anos de idade. Hoje é difícil da gente imaginar uma criança de 4 anos de idade sendo levada para internação, né? E isso acontecia, né? Eu tive a chance de conhecer alguns pacientes já idosos que tinham começado a sua carreira no hospital psiquiátrico, né? Pacientes desde os 4 anos de idade, né? Entraram e nunca saíram do próprio instituto. Então, eu mais uma vez reforço aqui, né, que eu estou contando um pouco dessa trajetória, porque a gente tem que entender o que é, né, a cultura manicomial, o que é que termina resultando com as práticas, né, mais tradicionais. E até para a gente questionar se não existem outras formas de tratamento e cuidado que possam substituir realmente, né, essa forma de lidar, tratar e cuidar do sujeito em sofrimento psíquico. Como eu falei, né, eu voltei eu fiz a residência em saúde mental em 97. Em 2000, vim trabalhar como psicóloga aqui no Instituto, também trabalhei em outros lugares, né, até em outras áreas também da psicologia. Só que o que mais me chamou a atenção era a existência, né, de espaços ainda, que eu vou falar ainda tão desumanos, né? Porque quando a gente trata todo mundo igual, sem levar em conta a história, né, a característica, os desejos de cada pessoa, né, termina como se fosse uma produção contínua, né? Não fosse pessoas que estivessem ali. É sempre importante ressaltar que eu diferencio nessa estrutura de funcionamento dos profissionais, porque assim como os familiares profissionais, muitos deles eram colocados também como os grandes vilões, tá? E não eram, né? Eles também estavam submetidos a essa forma de funcionamento, né? Eles tinham que responder a isso, porque senão também eram divertidos. E começavam a achar que aquilo era certo, que essas violências também eram passíveis de acontecer. Quando eu falei do eletrochoque, né? Quando eu falei da insulinoterapia, tem que ressaltar que desde 1980, a década, acho que foi 86, 84, não tenho um ano preciso, que o Instituto não utiliza mais esse tipo de tratamento. Tá? Isso acabou através da luta, né, dos profissionais, dos trabalhadores de saúde. Né? Aí entra aqui um outro aspecto, né, um aspecto político. Né? A luta antimanicomial, ela traz aí, né, o investimento de décadas, né, de profissionais interessados, né, numa melhoria na forma do atendimento, né, nas condições de trabalho
e vamos falar de uma maneira mais direcionada para a luta antimanicomial, pelo fim dos manicômios, né? Então, a gente tem que ter um entendimento de que o que a gente hoje tem de avanço se deve muito à luta de gerações de profissionais, né? Estudantes, profissionais, familiares de usuários, os próprios usuários, né? Pessoas que acreditavam e acreditam que existem outras formas de cuidado e tratamento que podem substituir o hospital psiquiátrico tradicional. Então, pelo Instituto, né? Quando eu venho trabalhar em 2014, aqui já como diretora, antes eu já estava como vice-diretora, em 2010. E já começamos a enfatizar a necessidade de sermos mais radicais em algumas questões. Por exemplo, ninguém deve morar no hospital psiquiátrico. Ninguém. A gente tem aqui, como objetivo de trabalho, tratar e cuidar, não servir de moradia, né? Que nem dá para falar que era moradia, né? Porque morar dentro de uma enfermaria é algo assim impensável, né? Se a gente pegar das áreas da psiquiatria, né, tirando a questão da lepra, da tuberculose, né? A psiquiatria é uma das poucas áreas em que se aceitava, né, que um sujeito passasse uma vida internado, né, ou muito tempo internado, né, dizendo que ele estava em tratamento. Então, isso era aceito. E o que eu acho mais complicado, que eu ainda vejo que muitas pessoas ainda defendem, essa possibilidade de uma pessoa passar uma vida dentro de um hospital psiquiátrico, pelo fato dessa pessoa ser considerada louca, né? Isso ainda faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Se confunde muito o hospital psiquiátrico com o manicômio judiciário, né? As pessoas não sabem o que é um CAPS, não sabem o que é uma unidade de acolhimento, né, para adultos, as pessoas não sabem o que é um serviço residencial terapêutico, né? E às vezes me causa até uma angústia, porque para o hospital psiquiátrico todo mundo sabe, né? Sabe mais ou menos, né? Porque está dentro da nossa cultura, né? Então, se a pessoa chega, alguém pergunta, vou usar até um termo que eu não gosto, mas vou usar aqui porque é o que eu escuto das pessoas. Ah, lugar de louco é onde? A pessoa responde automaticamente, é no hospício. Está na nossa cultura isso, né? E quando a gente fala, olha, a loucura faz parte da nossa vida, da nossa sociedade, né? Temos que aprender a lidar com esses aspectos, até para promover saúde mental. Então, é algo assim que eu entendo que as pessoas ainda duvidem muito, porque a gente ainda tem que caminhar muito, ainda estamos, vamos falar, bem no início dessa trajetória. O grande passo foi, né, o fechamento desses leitos de longa permanência. Então, em 2021, aqui pelo Instituto Municipal Anísia Silveira, o último paciente de longa permanência, né, dos 310 pacientes que estavam internados de longa permanência, quando eu digo longa permanência, tá? Poderia ser de 1 ano até 60, 70 anos de internação. Pessoas com 80, beirando os 90 anos. Né? Chegaram aqui crianças. Né? O último saiu dos 310.
E também, por que que eu estou também ressaltando, lembrando, em todas as minhas falas, vocês vão escutar eu repetindo isso de uma maneira incansável. Porque eu ainda escuto muito assim, fecharam o hospício agora, os loucos estão pela cidade. Aumentou o número de pessoas com problemas mentais nas ruas porque fechou o hospício do Engenho de Dentro. Não. As 310 pessoas que estavam morando aqui, a gente sabe o destino de cada uma. Nenhuma foi para a rua. Até porque eu nunca trabalharia, né? A gente tem os princípios éticos e do que eu acredito. Né? Eu não queria trabalhar assim como equipe, com gerações de profissionais, com a ideia de que essas pessoas deveriam ir para a rua, que seria só fechar, né, uma instituição. As 310 pessoas, elas ou retornaram para as suas famílias, alguns, sendo que a família que desejou e que tinha condições de receber, ou foram para os serviços, né, terapêuticos. Né? São as moradias, as residências terapêuticas. Aí causa um certo espanto, porque grande parte da população brasileira não sabe o que é um serviço residencial terapêutico. Né? Quando fala assim, mas o que é isso? Né? Não tem nenhum entendimento que isso é uma política nacional, isso não é só do Rio de Janeiro. Apesar do município do Rio de Janeiro ter avançado bastante nisso, com vários pacientes que já moram em serviços residenciais terapêuticos. O que são esses serviços? São casas, na grande maioria casas ou apartamentos, tá? Em que geralmente vão até 6 pessoas de ambos os sexos, né? Que moram, geralmente são casas com 3 quartos, poucas são de 2 quartos, a maioria de 3 para mais quartos, onde luz, água, aluguel, alimentação são pagos pelo programa. Tá? O morador, né, ele deixa de ser paciente, ele tem alta e vai morar nessa residência terapêutica, ele passa, grande parte recebe ou o LOAS ou uma bolsa de deshospitalização, que pelo município, quem esteve internado até, eu acho que até 2021, tem uma data específica que eu não me lembro agora, que pode receber um salário mínimo. Né? Se voltar para a casa da família, podia receber 2 salários mínimos. Então, essas pessoas vão morar nessas residências terapêuticas e espantem vocês, né? Com um cuidador 24 horas. Né? Aí você vai falar assim, mas isso não diz muita coisa, né? Para quem já teve na sua família um conhecido, vamos falar até de pessoas idosas, que precise de cuidador 24 horas, a gente sabe o gasto que é quase impossível. Uma pessoa de classe média, é quase impossível você conseguir bancar. Mas eu posso garantir, e não é algo que eu estou falando aqui pela minha empolgação pela reforma psiquiátrica, que esses serviços residenciais terapêuticos no município do Rio de Janeiro, grande parte deles são de alta complexidade, ou seja, possuem cuidadores 24 horas. Né? Se a gente pensar na nossa realidade brasileira, isso é um luxo. Né? E todos esses usuários, esses moradores, precisam e devem estar inscritos na clínica da família e no CAPS da área onde está inserida essa residência terapêutica. Né? É difícil para mim acreditar que uma enfermaria, eu contei um pouco mais de como é que funcionava uma enfermaria, né? Que uma enfermaria seja melhor
do que uma residência terapêutica. Eu acho muito difícil, eu não consigo acreditar nisso. Trabalhei em residência terapêutica, trabalhei em enfermaria de longa permanência, né? Coordenei enfermaria de longa permanência e, pela desconstrução e coordenei residências terapêuticas. Né? A qualidade de vida, né? Você está numa casa, você poder assistir uma televisão, você ter uma mesa para compartilhar, para tomar um café, para almoçar, para jantar, você poder escolher as suas roupas, você ter... São coisas tão simples, né, na nossa vida, que tem a ver com as nossas escolhas, os nossos desejos, que dentro de uma enfermaria isso não é possível, por vários fatores. Pelo número de pessoas, pela necessidade de controle, porque é assim que se organiza, né, esse tipo de instituição, através do controle. Né? Numa residência terapêutica, né, cada pessoa, né, ela tem a sua história, tem sua documentação, ela tem os seus benefícios, ela é acompanhada no CAPS. Eu posso falar que nada também é perfeito, temos as nossas dificuldades. São projetos que estão em expansão ainda. Né? Quem puder, depois faça esse teste, pergunte a alguém da família se sabe o que é um serviço residencial terapêutico. Porque, assim, a impressão que me dá que o que funciona bem no Brasil a gente não fala, a gente não divulga. Né? E funciona. Né? E eu ainda escuto as pessoas falando, não... as pessoas, quem tem algum tipo de problema de ordem, de saúde mental, tem que ficar no hospício. Aí você fala, olha, mas existem outras formas de cuidado. As pessoas falam, não, o melhor é o hospício. Tem que ressaltar que nesse processo de construção do Instituto, né, que eu não falo em fechamento de leitos, eu falo em qualificação desses leitos. Muitos leitos das enfermarias, que eram os leitos de enfermaria de crise, foram qualificados e passaram para os CAPs, leitos de acolhimento. Então, os CAPs, em torno do Instituto Municipal Nízia Silveira, passaram a ser CAPs 3, ou seja, 24 horas. E quando uma pessoa está em crise ou no momento mais difícil na vida dela, um sofrimento maior, né, de ordem emocional, psíquica, essa pessoa vai ser acolhida no CAPS 3, vai pernoitar. Né? Aí também vou escutar, não, mas é diferente, porque não vai passar um ano internado, não vai passar uma vida, né? E precisaria de locais onde a pessoa ficasse. Tá? Aí a gente tem que ter um entendimento do que a gente quer para aquela pessoa. Né? Do que a gente deseja de tratamento. Né? Eu acho inegável que, como eu falo, que nós estamos caminhando, acho que engatinhando mesmo nesse processo de desconstrução das práticas manicomiais, né, da cultura manicomial também, que eu acho que tem que ter um olhar ainda mais criterioso, um suporte maior à família e as pessoas que convivem com aquela pessoa que está precisando desse cuidado maior. Muitas vezes, o vizinho ou um familiar, um parente, não sabe como lidar. Né? E aí causa um sofrimento muito maior e uma falta de esperança, e a pessoa passa a não acreditar que essas formas de cuidado e tratamento possam ser também, né, bem-vindas. Né? E muitas vezes eu vejo um certo desespero. Né? Assim como assim, o próprio Instituto, né, eu acho que nos últimos 15 anos, ou até mais, os leitos de crise eram 54 leitos, né, que faziam internação. Quando a gente
qualificou esses leitos para os CAPs. Se a gente fizer uma comparação, né, de tempo de internação, do que é mais efetivo, as pessoas realmente ficam menos tempo no leito de acolhimento, porque muitas vezes não se mostra necessário, né, para ficar mais no período em que a pessoa realmente está precisando. Mas eu entendo que para muitos familiares, né, falta ainda um suporte maior para dar continuidade a esse cuidado, esse tratamento fora da instituição, né? Então, isso implica da gente ter mais CAPs, né, de ter mais recursos que venham substituir o hospital psiquiátrico. Porque se a gente colocar a proporção de leitos, vou falar só do Instituto, né, dos CAPs que viraram 3, né, e dos leitos que a gente tinha aqui no Instituto, é quase a mesma coisa. Então, não é uma questão que a gente fechou o leito, é porque a demanda também aumentou muito. Temos que ter um entendimento que o que a gente nomeia muitas vezes como um problema de saúde mental, né, que termina sendo também, tem origens em vários outros fatores, né? Vivemos numa sociedade muito violenta, né? Não dá para a gente achar que uma pessoa, né, que trabalha 8 horas por dia, que às vezes tem que acordar 4 horas da manhã, pegar trem para chegar no trabalho, às vezes para ganhar um salário mínimo, né, que vai passar 2 horas no trânsito para chegar em casa, santa, cuidar do marido, ainda tem essa visão mais tradicional da nossa cultura, que a pessoa vai estar com uma saúde mental excelente. Tá? Vivemos numa cidade, num estado, num país violento, né? Num mundo violento. Então, cada vez mais as pessoas né, as relações hoje elas se dão através da parte virtual, né? Um celular. Né? Eu até brinco que hoje eu vejo gente terminando relacionamento pelo WhatsApp. Né? Coisas assim, né? E a gente não pode saúde mental, né? Então, a tendência, né, hoje já é muito mais comum e aceitável as pessoas falarem, fulano faz terapia. Há um tempinho atrás, as pessoas tinham medo de falar que faziam terapia, falavam, alguém vai achar que é louco, né? Não pode falar que faz terapia, que vai no psicólogo. Né? Então, a gente vê que as coisas estão ficando, né, fazendo mais parte do nosso cotidiano, da nossa cultura. Né? E que a gente precisa ampliar essas formas de cuidado e tratamento. Né? O que o Instituto Municipal Nise da Silveira tem feito em relação a isso? Não temos mais a internação, mas fazemos um trabalho aqui intenso, ligado à arte, cultura, lazer, geração de renda. Temos um tratamento através também dos animais, né? A formação, a preservação da memória. Então, hoje, se você for entrar no antigo prédio onde tinha internação, que era ainda é chamado de Casa do Sol, né? Um prédio onde existiam 8 enfermarias, né? 4 de crise e 4 de longa permanência. Quando você vai no 3º e 4º andar, as pessoas se deparam com galerias de arte. As paredes, né, são tomadas pela arte. E aí você vai circular. Isso, para mim, é de uma beleza tremenda, até porque eu vi esses espaços funcionando, eu participei da desconstrução desses espaços, e hoje a gente tem uma outra forma de lidar, tratar, cuidar
como repetir mais uma vez, da pessoa em sofrimento psíquico. Então, você vai se deparar com várias atividades, teatro, dança, pintura, argila, canto, né? Que as pessoas estão sendo cuidadas e tratadas. Né? Não é a única forma de tratamento, nem é para ser. Né? Muitos estão inseridos também em CAPS, né? Em ambulatórios ou deambulatórios, né? Ou moram numa residência terapêutica, ou fazem parte da população geral. São espaços abertos em que todos podem participar. Né? Aqui a gente tem um polo esportivo, Nísio da Silveira, que se você chegar lá, você vai poder fazer uma aula de Muay Thai, grátis. Aí você vai dizer, mas isso não é tratamento. A gente faz esse acompanhamento. Né? A pessoa está inserida, né? Pode ser no CAPS, ou a população em geral, né? Pode estar participando. A ideia é exatamente abrir o Instituto para que a população passe a ocupar cada vez mais esses espaços e que o Instituto também possa ocupar cada vez mais a cidade, né? Com um modelo mais inovador de tratamento. Então, é muito comum no Espaço Travessia, quem está visitando, perguntar, né? E as pessoas perguntam, né? Mas quem é o louco e quem é o artista? Vendo as obras, né? E a resposta que o coordenador dá é sempre a mesma. Todos nós somos artistas. Então, é para a gente apreciar, para a gente desconstruir essa ideia, né, que a loucura ela tem que ser algo isolado, tem que ser algo passível de estar fora do nosso convívio social. Né? Temos que aprender a lidar com isso, dar suporte às pessoas para que possam também aprender a lidar com a própria loucura, né? E que a gente possa, de uma maneira criativa, também pode ser alegre, feliz, né? Trazer saúde mental. O Instituto Municipal Nísio da Silveira hoje tem em funcionamento, né? O Centro de Convivência Trilhos do Engenho, que faz atividades em que os locais do Rio de Janeiro, né, a nossa cultura, a nossa cidade é visitada, né? É um trabalho mais para fora do Instituto. Temos o Polo Esportivo Nísio da Silveira, temos o Espaço Travessia, que eu comentei, com as galerias de arte, temos um dos maiores acervos da América do Sul em relação à história da psiquiatria. Temos o Museu de Imagens do Inconsciente, que conta toda a história da doutora Nísio da Silveira, sabendo que tudo que eu falo aqui e de transformação do Instituto tem inspiração e segue o legado da doutora Nísio da Silveira. Então, assim, todos estão convidados a conhecer o Instituto. Né? Amanhã teremos uma aula magna com o doutor Paulo Amarante, não sei, assim, é uma das grandes figuras do Brasil em relação à reforma psiquiátrica, à luta antimanicomial. Né? Ele vai 10 horas da manhã no Centro de Estudos aqui do Instituto, ele vai estar ministrando essa aula, e a partir de quarta-feira temos o nosso festival Nós na Luta, que é um festival de arte e cultura, né, na promoção de saúde mental. Vão ser 2 dias com shows, com teatro, com palestras, mesas, assim, todos estão convidados, é aberto, é gratuito. Queria agradecer aí pela chance. Não sei se eu consegui, né, passar um pouco da mensagem que eu gostaria, né, e eu estou aqui à disposição. Quando quiserem ver no Nísio, me procurem, né, que eu sempre recebo assim, com toda alegria. Né, porque eu acho que agora a etapa da desconstrução é exatamente essa, a gente trabalhar, né, junto à cultura da nossa cidade, as relações, e contra esse estigma relacionado à loucura.
né, que antes era associado ao que é perigoso, né, ao que é só sofrimento. Então, a gente tenta demonstrar aqui um outro olhar. E vou citar também o nosso bloco Loucura Suburbana, que é já bem conhecido, né, do circuito aí de blocos de carnaval no município do Rio de Janeiro. Né? Nasceu aqui no Instituto e é um momento mágico que eu acho que reflete muito bem no que a gente acredita, através da arte e da cultura, né, do samba, o samba faz parte da nossa cultura, oferecemos um outro olhar sobre a loucura. Acho que é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, Érica. Conseguem me ouvir? Tô conseguindo. Muito obrigado, pessoal. Agora eu vou abrir para perguntas. E aí eu ia aproveitar e deixar 2 perguntinhas até o pessoal se preparar e mandar no chat ou pedir para falar. Primeira é que você menciona a eletroconvulsoterapia na sua fala e o encerramento disso no Instituto, e aí agora a gente vê isso surgindo, reaparecendo em alguns grupos psicólogos. E eu queria saber como que você vê isso, qual que é a sua opinião sobre isso. E a outra questão é que até essa questão, a maioria dos avanços da luta antimanicomial são feitos pela luta de profissionais que trabalham com isso, né, da saúde ou do assistencialismo. E aí eu queria saber como você acha que podemos conseguir mobilizar mais a população, a sociedade, para entrar nesse debate. Sim, sobre o ECT, né? Temos algumas instituições no próprio Rio de Janeiro que sempre trabalharam com ECT. Sobre isso, né? Eu sei que para alguns casos, aqueles casos extremamente difíceis, onde não tem, já se tentou tudo, né? A pessoa está com risco de morte, né? Uma depressão tão profunda que a pessoa não quer mais se alimentar, nenhuma medicação deu jeito, a gente não consegue chegar até essa pessoa. Nesse caso, né? Talvez seja interessante, né? Talvez. O grande problema é que o ECT hoje em dia é visto como uma primeira possibilidade. Então, e cada vez mais se amplia as possibilidades que ele possa ser aplicado. Né? Então, cada vez mais eu escuto pessoas falando do uso do ECT para coisas mais variadas. Né? É um procedimento médico, implica um certo custo, né? E assim, eu respeito, né? Não sou dona de verdade para falar, isso nunca vai poder ser utilizado, mas eu acho que tem que se pensar sempre em todas as outras possibilidades, porque até, digamos que uma pessoa saia da crise no momento mais agudo de um sintoma, digamos, de depressão maior, depois a vida vai continuar. Né? E a gente precisa estar muito próximo, muito junto dessa pessoa para que ela consiga, né, seguir o seu tratamento. Né? Então, eu acho que sempre tem que ter uma visão muito crítica em relação a isso, senão a gente vai estar banalizando, né, uma prática, como já temos várias medicações. Hoje em dia, a tristeza já é vista como algo, né, que tem que ser combatido. Ninguém pode chorar, ninguém pode estar triste, né? As pessoas precisam estar no estado de felicidade, de perfeição, de alegria o tempo todo, sabendo que a vida é feita de bons e maus momentos, mas a tendência é ter uma prescrição, né, para cada sentimento não desejável. Né?
Então, o ECT, se ele for utilizado de uma maneira sem um critério rigoroso, sem uma visão de que são necessárias outras formas de cuidado e tratamento, e não como uma primeira opção, eu acho isso muito arriscado, né? Mas eu sei que tem profissionais que não concordam com o que eu estou colocando aqui, respeito também. Assim como espero que me respeitem também pela minha posição. Sobre qual era a outra questão mesmo? Era sobre o envolvimento maior da sociedade, da população na luta. Sim. Quando eu falo que eu acredito que estamos agora em outra etapa, né, desse processo de desconstrução das práticas manicomiais, né, quando a gente já consegue avançar em relação à qualificação dos leitos, a implantação de novos serviços, né, eu acho que agora é na cultura mesmo. Né? Quando eu digo cultura, não é cultura de espetáculo, é na cultura mesmo, poder estar mais próximo. Né? No caso aqui do Instituto, acho que tem que sair desses muros, estar mais na cidade, né? Fazendo intervenções na cidade, no cotidiano. Né? Quando eu cito que o Instituto tem trabalhado, né, com arte, cultura, esporte, né, atividade física, é exatamente uma tentativa de estar mais próximo ao cotidiano das pessoas, do que é mais comum. Né? A gente não busca nada extraordinário, né? Algo que tira a pessoa da vida para ela ser tratada. Né? Isso era muito comum no hospital, né? Que era assim, o Pinel acreditava que era necessário isolar para tratar. Né? A gente acredita que a gente tem que trabalhar junto à sociedade para oferecer cuidado e tratamento. Então, quando a gente consegue estar mais próximo, né? Por exemplo, as pessoas que estão aqui nessa apresentação, que possam ter uma visão crítica, né? Não precisa concordar, não precisa achar que é o melhor, acho que cada um tem que ter sua crítica em relação à reforma, né? Que pesquisem, que estudem, e que a gente tenha um posicionamento também. Não dá nunca para ficar em cima do muro, no sentido de que o hospício é bom para algumas pessoas. Não dá. É sim ou não. Né? E se for não, tem muito trabalho a ser feito. Que está falando de pessoas, e as pessoas precisam ser cuidadas e tratadas. Né? Quando a gente diz não ao hospício, não é não ao tratamento e ao cuidado. Muito pelo contrário, isso implica uma responsabilidade muito maior nossa de ampliar, né, os recursos para que as pessoas possam estar bem sem o hospício. Bom, agradeço pelas respostas, Érica. Alguém mais tem alguma pergunta para fazer? No caso, só queria agradecer mesmo, em nome do Centro Acadêmico Travessias. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a todos os alunos também que compareceram na palestra. E é isso. Obrigada. Obrigada, Luca. Obrigada, Marina. Até a próxima. Obrigada, Lucimar. Até a próxima.